Que a paz, que a infinita paz de Jesus envolva os nossos corações. Para o enfrentamento e posicionamento adequado frente às questões que aqui iremos abordar acerca dos flagelos destruidores e a questão por que Deus fere desta forma a humanidade, é de fundamental importância que nós partamos de alguns pontos que são basilares para a nossa compreensão. A verdadeira vida é a vida do Espírito. Terminada a vida corporal, o Espírito sobrevive, o Espírito sobreexiste. Não só isso, mas, sobretudo, mantém a sua individualidade, a sua capacidade de comunicação, terá que reencarnar sucessivas vezes em novos corpos, tem vida plural. Não só isso, nós somos espíritos. O espírito é aquele que quer, é aquele que comanda. O corpo é o paciente, aquele que executa. Nós estamos no corpo, mas nós não somos o corpo. É fundamental que reflitamos, que analisemos, para que a gente possa compreender e entender, para a gente poder enfrentar as situações da vida. Não só essas questões são importantes, bem como nós estabelecermos a conexão entre a razão da nossa existência e a vida futura, a compreensão do problema ou dos problemas do ser, do destino e da dor, compreendendo que a existência terrestre é uma página no grande livro da vida. Que a vida terrestre é um breve instante entre duas grandes dimensões. O passado que ecoa e grita e que está em nós. É o futuro que nos espera. Essa contextualização se faz importante para nós compreendermos melhor o que iremos analisar a seguir. Aos nossos olhos
ou ao nosso pequeno olhar ainda, a destruição se apresenta aos nossos olhos como uma ruína, como uma devastação. É um verdadeiro flagelo, uma calamidade, uma adversidade, uma catástrofe, uma desgraça, um infortúnio, um revés, uma tragédia. É assim que se nos apresentam os terremotos, as erupções, erupção com tsunami, inundação, terremoto com incêndio, terremoto com inundações, ciclone, furacão, vulcão, secas. Esses fenômenos naturais assim se apresentam ao nosso olhar analítico. Uma primeira reflexão. Mas não seriam destruições criadoras? Não seria destruir para reconstruir? Os flagelos destruidores, pelos seus efeitos, pelo número de vítimas que provoca, assim se nos apresenta. Assim é, se assim nos parece. Se não vejamos. Em 2010, desastres naturais mataram pelo menos 234 mil pessoas e afetaram outras 200 milhões. Já se sabe que a intensidade das catástrofes irá crescer, dito por especialistas. Isso significa mais secas, enchentes, erupções, furacões destruidores e terremotos. Em 2005, quando varreu a costa dos Estados Unidos, o Katrina causou um prejuízo de 180 bilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 100 anos, os flagelos naturais deixaram 1.600.000 mortos. O recente terremoto no Haiti dizimou 300 mil vidas e deixou um rastro de miséria, fome, sede e epidemia de cólera. Se recuarmos a 3 séculos anteriores a este, somam-se mais 1,5 milhão de vítimas. Só na China, em 1887, 1 milhão de vidas dizimadas. Especialistas acreditam que com grandes cidades como Tóquio e Los Angeles, construídas em regiões instáveis, a tendência é acontecer, pelo menos, uma grande tragédia a cada década. Continuando, 400 milhões de pessoas vivem em metrópoles que podem sofrer um grande terremoto nos próximos 200 anos. Enchentes? Não é impressão sua, está piorando. A última década concentrou 50 das 180 maiores enchentes dos últimos anos.
A China e a Índia, devido à densidade populacional, leva a tragédias com milhões de vítimas. Além da destruição, as enchentes disseminam doenças infecciosas. A falta d'água ou a seca poderá atingir 2/3 da população mundial já em 2005. E nós já percebemos sinais disso no Nordeste brasileiro, na América do Sul, na Austrália, Estados Unidos e América Central. O Rio Jordão, o outrora Jardim de Deus, que é limítrofe Cisjordânia, Jordânia e Israel, está 50 vezes menor, mais baixo. Ele perde a cada ano, o seu nível decresce 1,10 m. Não teremos, certamente, se é que ainda há, não teremos mais batismos no Rio Jordão, se é que ainda existem batismos lá. Não é? O Mar Morto está evaporando. Reduziu 50 metros em 50 anos. Ou seja, o Rio Jordão virará uma página seca nos próximos 100 anos. Mas a lei de destruição é lei da natureza. Ou falando de uma forma direta, é lei da natureza a destruição. É preciso que tudo se transforme para regenerar e renascer. O que chamamos de destruição não passa de transformação. E trans, no prefixo grego, significa posição além de, movimento para além, mudança, movimento através de. Transformação significa metamorfose, mudar de forma. Logo, mudar de forma é algo bastante mais complexo do que a mudança em si, porque é uma crise que se estabelece e implica em alterações profundas nas estruturas íntimas das matérias, nas características, nos atributos ou nas marcas mais relevantes de uma região e das espécies, inclusive o homem. Portanto, o que chamamos flagelo, destruição, catástrofe, infortúnio, revés e tragédia, isso não passa de uma metamorfose, de uma mudança de forma que tem os seus efeitos na estrutura física, geológica, material das espécies animal, vegetal. Mudam completamente as condições de uma região, cujos benefícios muitas vezes só serão experimentados, observados por gerações futuras. Do ponto de vista humano, são provas morais que provocam mudanças sociais, provocam o exercício da inteligência, o exercício da resignação, o despertamento do senso moral, do senso do dever, sentimentos de abnegação, desinteresse e de amor ao próximo. Modifica comportamentos e atitudes do homem perante a vida. Uma catástrofe
fere a sensibilidade e chama a atenção de todo mundo, não só pelas vidas perdidas, pelo rastro de destruição e prejuízos causados, mas, sobretudo, pela solidariedade e pelos esforços dramáticos de resgate. São verdadeiras ações que tocam as cordas dos nossos corações. Ainda que passageiro, ainda que rápido, quando nós nos defrontamos com uma tragédia, como aquela mais recente do Haiti, e mais recentemente do Chile, e a gente observa as pessoas se deslocando no resgate, aquilo mexe conosco, mexe com nossos sentimentos, nos sensibiliza. Ainda que seja por frações de dias ou horas, e depois nós retomamos a nossa vida, mas as vítimas continuam lá. Os haitianos continuam na miséria, na fome, na seca e se vendo às voltas com a cólera. E quanto a nós, ficamos mobilizados, estamos tocando a nossa vida em frente. Reiterando, é lei da natureza a destruição. O que chamamos de destruição não passa de uma metamorfose, de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. E em particular, em relação ao homem e à humanidade, mais uma reflexão. Qual o nosso estágio atual? O estágio atual da humanidade. Vivemos a teoria e a prática dos absurdos. Vimos sofrendo verdadeiros abalos moral e na nossa sensibilidade. Ocorrências inacreditáveis avançam aos nossos lares, ouvidos e olhos todo dia. Somos parte de uma humanidade dominante de homens pusilânimes, de alma pequena, fracos de energia, de firmeza e de decisão na direção do bem. São mais audaciosos em contraposição à timidez dos que querem o bem. O que mais queremos como humanidade, se não estarmos nos confrontando com ações da natureza que mostram a nossa pequenez e abalam os nossos sentimentos no sentido do despertamento do espírito para aquilo que verdadeiramente interessa. Então é preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar. Uma nova ordem, porque nos parece que está tudo fora da ordem. E é preciso um chacoalhar para arrumar as coisas. É preciso sacudir os alicerces para que a gente tenha mais determinação no projeto que nos interessa. Então, é preciso regenerar, tornar a reproduzir, reconstruir o que foi destruído, dar nova vida, renascer, restaurar,
reconstruir, reorganizar, tanto do aspecto material, físico, mas, sobretudo, no aspecto do comportamento humano, do comportamento moral. Renascer, reconstruir uma nova vida. Emendar ou corrigir moralmente. Recuperar o elo perdido. Reabilitar no homem a consciência e a razão da sua existência. Reconduzir ao caminho. Porque nos parece que a humanidade vive intensamente o aqui e agora como se não existisse o amanhã. Então, perguntamos, com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? Responde aos espíritos, para fazê-los progredir mais depressa. Há uma ordenação divina no universo. Deus provê e prevê atendendo às necessidades evolutivas dos seus filhos. Nada ocorre por acaso. Necessidade moral dos espíritos, nós, que a cada existência, ainda que timidamente, damos um passo adiante. A cada existência, o espírito dá uma progredida, ele evolui. Mas esse acelerar só será possível se nós enxergarmos o objetivo da nossa existência para podermos apreciar os resultados. Nós só iremos apreciar os resultados de uma destruição com os olhos que devem ver, se nós compreendermos a razão da nossa existência. O que nós qualificamos de flagelo é o nosso ponto de vista pessoal, por efeito, como nós demonstramos, dos prejuízos que nos causam do ponto de vista material. Essas subversões são necessárias para que se dê de pronto uma melhor ordem das coisas em todos os reinos da natureza. Tudo se transforma, é metamorfose, é mudança de forma, é movimento para além de. Está todo submetido a esse movimento divino ou natural. O que poderia exigir séculos. Quando nós somos assaltados por uma crise, seja crise íntima ou uma crise que vem de fora para dentro, são os momentos que nós damos passos mais largos na nossa progressão. É o momento que a gente para, olha para dentro, se analisa e percebe a nossa fragilidade. São os momentos que nós mais aceleramos os nossos passos. Os flagelos naturais
beneficiam fisicamente o planeta. Como foi lido na página inicial, revoluções geológicas são feitas. É uma profunda alteração no reino vegetal, no reino mineral, no reino animal. E pelas consequências, os danos estruturais provocados, o homem se vê à volta com desafios, e aí derivam verdadeiros progressos do conhecimento, da ciência, em busca da preservação da vida, visto que o instinto de conservação fala muito alto dentro de cada um de nós. Então, o próprio instinto de conservação nos leva a estudar, pesquisar, desenvolver novas ciências, novas buscas para assegurar a nossa sobrevivência. E é com esses olhos que devemos apreciar todo esse movimento provocado pelo que nós chamamos de flagelos destruidores, flagelos naturais, que são transformações e metamorfoses. Mas, sobretudo, esses flagelos, ele impõe um agitar das consciências humanas. Muitas vezes passamos por alguns momentos de estados de letargia. Nada se faz, tudo tem seu curso normal, a coisa vai indo ali, nós vamos ficar satisfeitos, ninguém faz nada e a vida vai correndo. Então, esses abalos servem para agitar as consciências humanas. O despertar da alma humana. Para aqueles que desencarnam em circunstâncias dolorosas e traumáticas, quanto os que também ficam, todos colhem os resultados positivos da devastação ocasionada. Aqueles que sofreram, desencarnaram traumaticamente, têm a sua, ou terá a sua aprendizagem. Aqueles que permaneceram também passam por momentos de repensar, de refletir acerca da vida pelo acicate da dor. É claro que para crescermos, para progredirmos, para evoluirmos, não seria necessário o acicate da dor. Mas, de repente, a dor ainda nos é necessária porque, muitas vezes, por esse estado letárgico, a gente não faz o que deve fazer por conta própria, então é necessário um agente que desperte em nós a nossa própria consciência. Então, experiências assim representam resgate de débitos pretéritos e, ao mesmo tempo, a iniciação na solidariedade. Então, é sempre uma lei de causação. Débitos pretéritos
os que desencarnam de forma coletiva, os que sofrem a dor da perda, tudo está num pacote só. Mas, simultaneamente, nós experimentamos a experiência da solidariedade. Vocês se recordam, aqui em Friburgo, o movimento espontâneo das pessoas em socorro da vítima? Aquilo sensibiliza a maioria e oportuniza para outros pequenos que desviam os recursos em prol do egoísmo e o recurso não chega lá. Isso fere a sensibilidade. Isso é um perigo porque as pessoas que são solidárias, que tiveram seus corações tocados, se movimentaram, e quando ela vê lá os recursos sem destinação, da próxima vez aquela espontaneidade, ela começa a questionar. Olha o impacto negativo do comportamento dessa minoria sobre a grande maioria que é solidária, que é orientada para o outro. As vítimas das grandes calamidades tornam-se menos envolvidas com as ilusões, mais dispostas a ajudar o semelhante, após sentirem na própria carne a dor que aflige seus irmãos. Quando você perde tudo, no aspecto material, ou perde quase tudo, quando você perde, entre aspas, entes queridos, a sua percepção da vida necessariamente se modifica. As ilusões são dissipadas. Você começa a se posicionar na vida como deveria ser. Não mais fantasias. Aí você começa a ter comportamentos de conformidade com a sua destinação, a razão da sua existência e a vida futura. Espera aí, perguntaria o incauto. Seria o homem apreciando Deus com a sua paixão, com a sua própria paixão, com o seu óculos, apreciando Deus, se olhando no espelho. Perguntaria o incauto: não poderia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores para provocar a melhoria da humanidade? Afinal, é muita dor, é muito sofrimento, é muita perda, é muita separação. Não haveria ou não há aí um exagero de Deus? Esse é o incauto perguntando. Responderam os espíritos: Deus pode aplicar outros meios, e aplica, visto que deu aos homens os meios de progredir pelo conhecimento e pelo discernimento do bem e do mal. E que ele só é infeliz quando se afasta do bem. Mas, continuam os espíritos, como pouco aproveita, como o homem pouco aproveita,
é necessário ser ferido no seu orgulho. É que lhe faça sentir a sua fraqueza. Há situações, principalmente diante das situações da natureza, você sente a sua pequenez. Então, de quando em vez, é necessário exabá-los. Por quê? Pelo modo contínuo, comum, tendo visto nosso orgulho, a gente vai se enganando, então é necessário uma intervenção para que abale as nossas estruturas íntimas do pensar, do raciocinar e do ser. Mas, ainda não contente, o incauto continua perguntando. Olha, nesses flagelos naturais, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será isso justo? Responde os espíritos. Durante a vida, o homem, tudo se refere ao corpo. Voltamos a falar, nós estamos no corpo, nós não somos o corpo. Nós não estamos tirando a importância do corpo físico, visto que ele é a ferramenta mais próxima para a nossa progressão. Nós não devemos nos comportar como os ascetas que negam o corpo, nem como os materialistas que negam a alma, mas também não podemos viver como o aluvião de indiferentes, como diz no Evangelho, são mornos no amar e econômicos no desfrutar. A palavra desfrutar é importante. Você está no corpo, tem que desfrutar dos benefícios pelo fato de estar no corpo. Agora, esse desfrutar é muito função da perspectiva ou da noção de perspectiva que você tem na vida. Se a perspectiva é extremamente materialista, o desfrutar é aproveitar aqui e agora, porque a vida é uma só. É a lógica do materialista. Agora, se a sua perspectiva é de vida futura e de que a vida terrestre é uma breve estação entre duas grandes instâncias do passado e do futuro, e o futuro está a esperar, mas ele não chegará se você não construí-lo. Se a perspectiva é esta, o verbo desfrutar ganha um sentido diferente para cada um de nós. Depois da morte, o espírito pensa de forma diferente, de forma diversa. Ele livre, sem as amarras do corpo físico, quando ele reconquista toda a sua memória, ele vai ter uma visão diversa ou diferente daquela que ele tinha quando estava encarnado e se defrontou com uma catástrofe ou com um flagelo. 70, 80, 90 anos na Terra não passam de um relâmpago na Terra. Olha só, agora que eu estou começando a compreender, agora que estou aprendendo a ciência de viver,
eu agora estou ficando esperto, já estou quase indo embora. Agora estou pegando assim o jeitão da coisa, entendeu? Como é que é? O que é viver? Por que viver? Agora que eu estou compreendendo a dinâmica, já, vou montar no porco, no bom sentido, não é? Os sofrimentos nada são, representam o ensino que servirá para o futuro, tanto para os que foram, quanto para os que ficaram. Essas vítimas acharão compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportar sem murmurar. Toda vez que você sofre e murmura e reclama, é porque você diz assim, por que eu? Eu não mereço isso. Deus, o subtexto é assim, Deus está sendo injusto comigo. Então, o murmurar significa não aceitar, esquecendo que você é o causador, você é o responsável primeiro por tudo que ocorre com você. E aqui os espíritos trazem uma figura muito interessante quando ele fala da ocasião das guerras. Assim, por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos. O general se preocupa mais com os seus soldados do que com os seus uniformes. Então, quando nós olhamos um flagelo, uma catástrofe, é claro que aquelas perdas materiais, aquilo abala a nossa sensibilidade. Mas os que já têm olhos de ver, os amigos espirituais daquele, não estão olhando o corpo físico. Estão resgatando os donos daqueles corpos. E se aquele desencarnante compreendeu de antemão a razão da sua existência, ele levanta a poeira, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Há narrações em guerras, que não é o nosso tema, é o tema da próximo sábado, não é? Soldados levantam e alguns que são mais levantam e vão embora, têm consciência da vida, e outros ficam por ali batalhando ainda. Então, mas o general dá mais importância ao soldado do que ao uniforme. Desde que haja chegada a hora de partir, quando é dada por encerrada a trama da vida, quando o pano de cena fecha, venha por flagelo, calamidade, catástrofe, revés, tragédia, ou por uma causa comum, ninguém deixa de morrer. Está tudo certo. A causa pode ser qualquer, mas quando chega a hora, ninguém deixa de morrer. A única diferença é que em flagelo as mortes são coletivas. Acontecem ao mesmo tempo e tudo isso tem uma relação de causalidade. Quando a ordem natural das coisas reúne uma coletividade e coloca ali. Porque uns estão, outros não estão, embora os que estão e que não estão, todos sofrem as consequências e aprendem, se tiverem olhos, de aprender com aquela situação. Ainda mais que hoje a comunicação é instantânea,
instantânea, todo mundo tem acesso em tempo real a tudo, então uma catástrofe lá na Indonésia fere o sentimento de bilhões e bilhões de pessoas no mesmo instante na humanidade. Agora, seria pegar esta energia que mexe com o sentimento, colocar na direção do outro, na direção acertada. Entre os males que afligem a humanidade, há males que foram provocados pela negligência do homem, pela imprevidência do homem. Há males que podem ser conjurados. Por exemplo, será objeto do estudo do próximo sábado, esse caso agora da mina na Turquia. É uma catástrofe. Ali, certamente, houve alguma imprudência, alguma negligência, aquela explosão tal, né? Que será estudado depois. Estamos aqui falando dos flagelos naturais. Então, esses flagelos naturais são de caráter geral, estão nos decretos da providência, em que cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. Ora, contragolpe, ação e reação. Eu golpeei e sou contragolpeado. Então, esses flagelos, de caráter geral, são mais ou menos um contragolpe da lei divino-natural em relação aos homens. Então, a questão ainda perdura. A grande pergunta ainda perdura nas consciências humanas. Quem sou? De onde venho? Para onde vou? Essas questões ainda continuam e persistem na consciência humana. E aqui eu lerei um texto extraído do problema do ser, do destino e da dor, para vocês perceberem a atualidade do pensamento de Leon Denis. O que ele fala? A alma moderna não encontra senão obscuridade e contradição em tudo quanto respeita ao problema de sua natureza e de seu futuro. Quem eu sou? Qual é a minha natureza? Qual é o meu futuro? Ainda há obscuridade nas mentes humanas em relação a isso. É a esse estado de coisas que se deve atribuir, em grande parte, os males de nossa época. Preste atenção. No momento em que a criatura, a alma encarnada, não cogita da sua natureza, nem do seu futuro, ele fala o seguinte: isso, por consequência, a incoerência das ideias, a desordem das consciências, a anarquia moral e social. E continua ele: a educação, nós que somos educadores, olha só, a educação que se dá às gerações é complicada demais. Prepara-se o homem competitivo, desenvolve-se
a inteligência cognitiva. É o homem preparado para o sucesso. Mas não lhes esclarece o caminho da vida. Não lhes dá a têmpera necessária para as lutas da existência. O ensino clássico pode guiar no cultivo, no ornamento da inteligência, dominantemente cognitiva, mas não inspira. Entretanto, a ação, o amor, a dedicação. E não inspira a inteligência emocional, da sensibilidade e do sentimento. Ainda menos obtém-se faça uma concepção da vida e do destino que desenvolva as energias profundas do eu e nos oriente os impulsos e os esforços para um fim mais elevado. No momento em que eu não cogito da minha natureza, nem do meu futuro, nem do meu destino, eu coloco todas as minhas energias no homem das coisas. Eu sou o homem das coisas, possuo, tenho tudo ou quase tudo no aspecto material ou não tenho, mas a minha energia é orientada fundamentalmente para o homem das coisas, não para o ser. E essa concepção, no entanto, é indispensável a todo ser, a toda a sociedade, porque é o sustentáculo, a consolação suprema para as horas mais difíceis. E isto se agrava porque no nosso modelo educacional, não é? onde a geração é cada vez mais virtual, o contato, o relacionamento humano cada vez menor, mesmo dentro de casa, não é? Onde o sentir, o perceber o outro, o pessoal pensa que é só Ctrl, Alt, Del, Deleter, Enter, e estamos comunicados, não é? É uma relação muito impessoal, em que os pais chegam na hora de voltar para casa, chegam de costas em casa, está na hora de voltar. Na escola, os educadores estão lá com 50 alunos, não fazem uma educação dirigida, customizada, orientada para as necessidades individuais. Dá 45 minutos, tem que dar aquela matéria, o aluno foi, não foi. Onde sabe-se que educação, no seu sentido mais amplo, e afeição andam juntas. Não se educa sem afeição, sem amor. E para encerrar, eu lembrei aqui, eu dei uma palestra, que falou sobre educação. Um participante falou para mim que ele nunca mais esqueceu da professora Ângela. Ele falou que ele morava numa comunidade pobre, não tinha onde escrever. Ela preparou umas caixinhas de areia, e ali as crianças aprenderam a escrever e a ler. Caixinhas de areia. Então ele lembrou que ele uma vez cometeu um erro. Professora, errei. Qual o problema? Errou, qual o problema? Sacode a caixinha de areia e escreve de novo. Então, na verdade, de repente, a vida, que é um eterno aprender, é uma caixinha de areia. Você errou? Sacode a caixinha de areia e escreve de novo. E vai escrevendo, sacudindo, até que você passe aquela caixinha de areia, já é outra coisa, e assim vai aprendendo. Então, para a gente entender tudo isto que falamos sobre flagelos naturais,
É preciso ter a percepção da razão da existência, do futuro e da destinação da alma. Se nós não tivermos essa consciência plena, nós viveremos igual o Fernão Capelo Gaivota. Viveremos para buscar o peixe, comer o peixe, esquecendo, no caso dele que era ave, poderia voar e ganhar as alturas. Enquanto nós estivermos preocupados com o peixe de cada dia, com o pão de cada dia, que é natural a preocupação, mas não exageradamente, nós deixaremos de fazer os nossos altos voos, porque não entendemos ainda a razão da nossa existência. Que Deus nos abençoe. Sábado que vem, os nossos amigos vão falar sobre guerras. Guerras. Complicada. Vocês vão misturar tudo, vocês vão sair craques na lei.